Fala, meus amigos, tudo bem? E vamos lá para mais um dia aqui de vídeo. E hoje estou indo levar meu Renegade para fazer a revisão. Então, lembrando que meu carro está com, nesse exato momento, 8.864 quilômetros, né? Eu acabei saindo correndo de casa, não deu tempo, porque eu tive que levar minha filha na escola e outras coisas. Então não deu tempo de verificar o nível de óleo, mas até o tempo que eu tinha visto, faz pouquíssimo tempo que eu gravei o último vídeo, né? Vocês viram que tá tudo ok com o nível de óleo, né? Então, hoje vamos lá fazer a revisão. Acredito que meu carro, conforme eu tinha falado no vídeo lá, em questão dos preços lá da revisão do Renegade, né? É bem provável que meu carro vou fazer o rodízio de pneu, né? Porque a gente já rodou quase 10 mil quilômetros ali com ele. Então eu acho interessante sim a gente fazer pelo menos o rodízio de pneu, né? E talvez entre na cortesia ali a limpeza do ar-condicionado, igual aconteceu com o carro da minha mãe. Até respondendo dois comentários que tiveram aqui em um dos vídeos, né? Um deles era falando, até eu acho que no outro vídeo que eu fiz, acho que de troca de óleo, algum deles, né? Acho que teve uma pessoa que comentou que é referente a alguns meses lá de fabricação dos primeiros Renegade, né? Eu não lembro qual foram os meses citados. Eles podem apresentar sim o risco de abaixar o nível de óleo, né? E assim, eu não sei, eu não cheguei a procurar essa informação. Eu sei que começou no Compass, né? Na verdade, que eu lembro que meu primo, ele teve esse problema, né? E eu não sei como que foi em questão do Renegade. Eu sei que os primeiros Compass realmente teve esse problema, mas também eu já vi no grupo do Facebook algumas pessoas comentando que tiveram problema com abaixar o nível de óleo e até mesmo apresentando problema grave ali no motor, né? Agora, é questão da gente tomar um cuidado, né? Eu sei que tem esse risco, né? Realmente, né? Que nem eu falo, acompanho aqui com vocês, né? O nível de óleo, né? E é um jogo, na verdade, né? Que nem eu falo, é um jogo de sorte. Você pode ser o sortudo, pode ser o azarado de ter, sim, o problema com abaixar o nível de óleo, né? Então, por isso que a gente tem que fazer as nossas verificações aí e ter certeza que não está acontecendo nada de anormal no motor, né? Outra coisa também que comentaram recentemente também no vídeo de troca de óleo é em questão que a pessoa comentou. Eu vou até procurar depois o manual para ver o que realmente ele descreve ali em como a gente deve fazer o procedimento de verificação de óleo, né? Que uma das pessoas comentou que não deve ser feita a verificação do óleo com o motor realmente frio. Tem que funcionar ele um pouco, né? E depois você desliga, espera 15, 20 minutos, não lembro qual foi o comentário, né? Espera um tempinho para depois sim fazer a verificação do óleo, né? Porque às vezes, se você fizer ele com o motor realmente frio, ele pode dar a impressão que não precise completar o óleo. Então assim, realmente depois vou procurar no manual, porque, né? O que eu queria dizer sobre isso, né? Eu acho que das duas formas é válida, né? O que eles não realmente pedem é para não verificar o óleo do motor com o motor quente, né? Sabe, de você acabar de desligar o motor e realmente você verificar o nível de óleo, porque aí vai ter óleo em alguns componentes ali do motor que ainda não desceu no cárter ainda o óleo, totalmente no cárter. E aí sim você pode ter uma medição errada, né? De você realmente olhar, vai estar faltando óleo, e aí você completa e ele vai acabar ficando com excesso de óleo no cárter, não? No motor. Então assim, entre ver o nível de óleo depois de 20 minutos que o motor funcionou e ver de um dia para o outro, pra mim assim não vejo problema algum, porque é mais para você ter uma certeza que não tá faltando óleo no motor. Porque você esperando seus 20 minutos, 30 minutos ali, vai ter um tempo ali para descer o óleo pro cárter, né? E vai ter algumas outras partes do motor lubrificadas ainda, né? E de um dia para o outro ele vai ter descido, lógico, vai ter acho que um pouco de óleo em algum lugar ainda, mas vai ter descido boa parte ali pro cárter, né? Então, acho que das duas formas ali você vai conseguir ver se ele tá adequado, né? Com o nível correto de óleo, né? E se caso não tiver, você vai ter que tomar alguma providência. Então estamos chegando aqui na Jeep de Rio Claro para fazer a revisão no carro. Então vamos ver quanto tempo vai demorar. Cheguei 10 minutos atrasado, hein? Que coisa, né? E eu sempre atrasado. Então vamos ver o que eles vão verificar aqui no carro, se tem alguma normalidade. Mas daquelas coisas que foi feito no carro da minha mãe, a única coisa que eu vou pedir realmente é para fazer o rodízio de pneu. Os próprios carros antigos mesmo, né? Quando ele fica aqui na garagem, às vezes 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês parado, né? E antes da partida, a primeira partida, realmente eu vejo se tá o nível de óleo correto, né? Pra ver se não teve nenhuma normalidade com a última volta que eu dei, né? E aí sim eu dou partida no carro.
Eu sempre gosto, às vezes, de dar uma olhada embaixo do carro, né? Que esse elevador é diferente. Mas geralmente quando tá naquele outro, né? Eu gosto de pegar e ver por baixo como tá a situação, né? E principalmente, às vezes, esses dias ele raspou a parte de baixo, né? E ele tem parece um bigodinho lá na frente do carro, né? E quando você raspa ele, faz um puta barulho. Parece que estragou pra caramba, né? E eu olhei hoje ali, tava bem tranquilo. Vou fazer uma parte de alinhamento. Devagarinho, chegamos no final. Tá quase acabando já. Que legal, versão S. Branco também. Fica show. As rodas escuras. E vocês preferem branco ou esse aqui? Como eu falei com meu primo que tem o Compass, ele acha que essa cor aqui é meio enjoativa, né? Depois de um tempo você acaba cansando, né? Mas eu acho legal. E olha só, igual o meu. Vamos ver aqui o preço. Subiu um pouco o preço ainda. Apesar que comprei. Quer dizer, bastante, né? Eu não lembro qual que era o preço que tava originalmente na época. E agora tá lá no fundo fazendo balanceamento das rodas, né? Então tudo certinho. Aí já tá quase finalizando aí a primeira manutenção do Renegade. Então, essa aqui, que nem eu falei pra vocês, eu só agreguei mais o alinhamento, balanceamento, devido à quilometragem que tá meu carro. Depois eu mostro o preço final pra vocês, porque é que nem eu falei, o carro da minha mãe, até chegar nessa quilometragem que tá aí, vai dar o próximo ano ainda. Então daí a gente pega e faz o alinhamento e balanceamento dele. Prontinho, revisão feita. E agora sim estamos indo embora com o carro tudo certo, né? Bom, lembrando então que a única coisa que agregou a mais nessa manutenção do meu carro, que tá um pouco mais rodado que do que o carro da minha mãe, realmente foi o alinhamento e balanceamento, né? Isso agregou um pouquinho mais de valor. Então o valor total dessa revisão aqui, com o carro de 8.900 quilômetros, foi de R$ 985, tá? Muita gente aí pode achar que é caro. Até pode ser que se comparar com outros carros, mas é que nem eu falo, perto do que eu tava gastando com o Audi, isso dá uma baita diferença, né? E lembrando que o Audi era a cada 6 meses a manutenção, né? Então, e nisso a gente consegue sim acabar reduzindo aí um custo de manutenção do carro. Então, por via das dúvidas, eu entrei na internet para ver aqui o preço de um pneu exatamente igual esse que veio com o carro, que é um Bridgestone 215/60/17. A medida tá aqui embaixo, né? Então, o preço você pode ver aí no canto da tela, né? Tá custando na faixa entre seus R$ 650, eu acho que até pode ultrapassar um pouco R$ 700 cada pneu, né? Então, assim, eu fiz isso aí porque imagina só se você vai andando com o carro e de repente você vai lá para fazer um rodízio, alguma coisa assim, e você vê que por um descuido ali teve um desgaste maior em algum pneu, alguma coisa, e geralmente você tem que trocar às vezes o par de pneu, né? Então, para você não ter que trocar um para ficar diferente de um lado do outro, pro outro você troca geralmente o par, né? Então, assim, então é um desgaste que você pode acontecer, né? E aí vai ser uma surpresa ali em questão de custo, né? Um custo ali que aparece de repente, né? E ninguém vai gostar de uma coisa dessa. Então foi super tranquilo, né? Então o carro foi feita a manutenção lá na Viviane, né, em Rio Claro, na concessionária da Jeep. E é muito legal porque desde da parte que a gente comprou o carro, né, a gente foi super bem atendido, né? E até mesmo nessas manutenções, né, tanto no carro da minha mãe e quanto no meu carro ali, a gente foi sempre super bem atendido, né? Tá de parabéns. E uma questão interessante ali de compartilhar aqui com vocês também. Eu estava lá andando, né? Que eu ficava ali perto do carro, às vezes ia lá na parte lá que é na sala de espera, né? E olha só que interessante, né? Por isso que eu falo que muita coisa às vezes acaba acontecendo com o carro
devido ao nosso descuido ali, às vezes falta de informação, né? E eu tava andando lá e próximo do meu carro tinha um carro realmente, que era uma mecânica 1.3, que tava com a turbina no chão, né? E eu fiquei pensando, aconteceu alguma coisa aqui, eu vou perguntar, né? E eu perguntei lá pro mecânico e parece que deu algum problema de bico, né? O carro, né? Teve algum problema de bico, onde ele travou aberto, né? E aí teve algumas complicações no motor, né? Só que segundo o que ele comentou, parece que o próprio o dono do carro já tinha ido lá para verificar alguma coisa no carro e eles viram que a qualidade do combustível não estava legal, né? Sabe, o combustível que estava sendo abastecido no carro não estava com uma qualidade legal. Então isso aí foi que nem eu falei para vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado, como eu também tomava um super cuidado com o Audi, né? Com questão de abastecimento, o combustível que a gente colocava no tanque, que realmente a gente tem que colocar coisa de boa qualidade para a gente não ter complicações futuras, né? Eu não sei se foi realmente isso o caso que aconteceu, esse problema no carro, né? Mas sim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mecânicas mais novas, né? Senão, às vezes o barato ali que a gente acaba economizando no tanque pode sair caro depois, né? Por mais que às vezes o carro pode estar na garantia, o que for, né? Mas você vai ter o desgaste em questão de ficar sem o carro, né? Ter que ficar com algum carro reserva, ou às vezes você não tem um seguro, por exemplo, né? E aí você não vai ter um carro reserva, enfim, pode acontecer alguma coisa, né? Então, acho que é mais fácil sim a gente sempre tomar muito cuidado. E outro detalhe interessante ali também que eu vi, porque eu estava passando próximo e eu ouvi o proprietário falando com o próprio mecânico, foi onde ele tinha um Jeep Commander, né? Eu vi que era mecânica diesel ainda, e o que acontece? Pelo que eu entendi, acho que ele percebeu que o nível do reservatório abaixou e ele completou com água do filtro, né? Mas seria praticamente a água da torneira, porque vai ter minerais. E conforme eu já fiz vídeo aqui falando que não pode fazer isso aí, né? Inclusive também tem a questão do próprio Renegade, que a gente tem os casos do câmbio lá, que mistura água com óleo, né? E justamente alguns, não sei se foi todos os casos, mas a gente sabe que teve casos que foi devido completar o reservatório com água normal, comum, né? E o que acontecia causava uma corrosão lá no câmbio, onde fazia essa mistura de água com óleo, né? Então agora você imagina só um Jeep a diesel, né? Imagina só colocando água da torneira, né? Ou seja, pode ser água do filtro, e se algum dia pode causar algum problema ali de corrosão no motor, pode acontecer alguma coisa um pouco mais grave ali. No caso dele ali não aconteceu nada, ele estava acho que só fazendo um comentário, acho que questionando, né? Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado e questionar antes de fazer isso aí, tá? Então e é lógico, é só assim, talvez acho que for em casos de extrema urgência, você ter que fazer isso para você conseguir se locomover com o carro, né? Mas justamente quando você tiver a oportunidade, você tem que fazer a troca pelo fluido correto. Então é isso aí, gente. Então espero que vocês gostem do vídeo. Faço esses vídeos aqui porque eu gosto e também eu acho que ajudam algumas pessoas que assistirem, né? Porque que nem eu falo para vocês, às vezes a compra do carro, né, não é só em questão de você ter realmente o dinheiro para comprar, mas também tem o posterior, que seria as manutenções, né? Seria às vezes um seguro, seria também em questão do IPVA que você vai pagar do carro, né? Então tem várias outras coisas que entram ali no custo para você realmente conseguir manter o carro. Então por isso que eu acho que legal, interessante a gente compartilhar essas informações que acaba sendo útil para algumas pessoas, né? Então recentemente eu até recebi um direct lá no Instagram, né, onde uma pessoa comentou que ela viu um vídeo do Audi, né, e ela me questionou, falou que ela tem vontade de ter um Audi, ela tinha um carro X e queria partir para o Audi, e perguntou o que ela faria, o que eu faria no lugar dela, né? E ela explicou um pouquinho da situação financeira. Eu peguei e deixei bem claro, eu falei, olha, é difícil me colocar a falar alguma coisa para você, porque às vezes depende do que eu falar, às vezes pode parecer que eu estou te desmotivando de um sonho, né? E não é isso que eu quero fazer, né? Então eu falei realmente a realidade, que as pessoas têm que calcular, têm que realmente ver o custo para manter um carro, né? Vem questão de seguro, né? Se você vai ter seguro ou não, porque se você não tem seguro, imagine se acontece um acidente, né? E a gente sabe que, por exemplo, um Audi, né, por exemplo, no caso do Audi, né, as peças também são caras. Hoje, muitos carros são caros, né, para você fazer um conserto, né? Você vai numa concessionária lá mesmo, você vai fazer uma troca de peça, assim, realmente fica muito caro, né? E o Audi não vai ser nada diferente disso. Então, você tem que colocar tudo na ponta do lápis para ver se realmente vale a pena ou não, né? Então, é difícil a gente falar uma coisa diretamente para a pessoa, porque às vezes pode parecer que a gente está desmotivando a pessoa de um sonho que ela tem. Então assim, eu lembro do próprio Audi mesmo, quando eu comprei o carro,
o próprio vendedor falou assim, ó, para seguro para terceiro, coloque o valor de X, né? Eu não vou lembrar qual o valor que ele passou, mas era bem acima de 100 mil reais, 150 mil, não vou lembrar, né? E ele falou, e por que eu falo isso? Porque hoje em dia você olhar para a rua, tem muitos carros ali acima de 100 mil reais andando. Então imagina só se acontece um acidente, né? Dá uma perda total, enfim, o que pode acontecer, né? Até mesmo as peças são caras desses carros, né? E é exatamente isso, né? E ele até citou um exemplo ali na esquina do estacionamento, onde um cara, ele tinha seguro e ele bateu num carro muito caro, que era uma Evoque na época, e o seguro dele cobria para terceiro 50 mil reais, onde, acho que não sei se o carro deu perda total ou se o conserto ficou muito acima desse valor, onde ele tinha que arcar com o bolso dele, né? Então, assim, é bem delicado. Então tem que tomar muito cuidado, e tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai para ver um carro, não exatamente só em questão de efetuar a compra, mas sim também com esses outros gastos que podem acontecer depois. E como às vezes você vê na própria internet, né? Às vezes você encontra carros ali que pessoas compraram e às vezes houve algum problema ali onde a pessoa não tem, às vezes, a condição de pegar e fazer o conserto, né? E então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque são tudo coisas que podem acontecer, né? Infelizmente a gente não quer que aconteça, mas sim pode acontecer. Então lembre-se muito bem do vídeo que eu fiz, né? Até em questão da minha tomada de decisão, onde eu pensava em vender 2 carros para comprar um, que seria um carro um pouco moderno, assim, né? Um pouco mais moderno, né? E é um carro com valor agregado alto, né? E onde eu desisti justamente por causa disso, porque se caso acontecesse alguma coisa, eu teria que saber que eu não teria condição de, às vezes, arrumar o carro, ou às vezes de suportar uma manutenção assim pesada do carro, entendeu? Então foi esse um dos motivos que eu acabei desistindo da situação. Então e é exatamente isso que a gente tem que pensar um pouquinho antes de tomar essas decisões referente a carro, né? Não só exatamente com a compra, tá certo? Então, um grande abraço, espero que vocês gostem do vídeo e espero que isso possa ajudar algumas pessoas. Até mais!